Número 1. Do resumo com relação à questão do sábado. Número 1. Joseph Bates foi o responsável pela introdução da guarda do sábado na Igreja Adventista. Se lembra? Esse foi o nosso primeiro vídeo. Número 2. Ele era adepto da doutrina da porta fechada, que dizia que ninguém mais poderia ser salvo a partir de 1844, com exceção daqueles que haviam crido na falsa mensagem de Guilherme Miller, sobre a vinda de Jesus em 22 de outubro de 1844, algo que não faz absolutamente nenhum sentido. 3. Ele também cria que Jesus terminaria a sua obra expiatória no lugar santíssimo em 7 anos depois de 1844, né? O que faria com que ele necessariamente voltasse à Terra em 1851. 4. Após mais essa falsa profecia sobre a volta de Jesus, que havia sido aceita e pregada pelo casal White, Ellen e James White resolveram se afastar totalmente de Joseph Bates e se mudar para um local dos Estados Unidos onde poucos ou ninguém os conhecia. Apesar dos claros erros do originador da doutrina do sábado dentro da Igreja Adventista, Joseph Bates, o casal White manteve a ideia de que a guarda do sábado deveria ser observada pelos cristãos gentios e continuaram pregando a respeito dessa doutrina, ou seja, chutaram o cara para escanteio por causa das loucuras que ele falou ali a respeito da volta de Jesus, 1851 e outras loucuras, porta fechada, etc. Mas seguraram ali a questão do sábado, né, por vários motivos que a gente já falou. Número 6. O erudito adventista Dr. Samuel Bacchiocchi expôs vários erros históricos de Ellen White, elencados por ela em seu maior best-seller sobre o sábado, o livro O Grande Conflito, incluindo, entre outros grandes deslizes, que a data de 538 d.C. não funciona como período profético dos 1260 dias de Daniel 7:25, Apocalipse 11:3 e 12:6, e por não ter sido a data em que os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos sofreram sua derrocada e extinção. Além do que, o papado também não entrou em decadência após 1798, do contrário, acabou se fortalecendo ainda mais logo em seguida. Só um parênteses aqui, gente. Além de não funcionar por causa disso, esses 1260 dias ali, a questão dos Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, eles não foram eliminados em 538 depois de Cristo, nem a pau, tá? Isso historicamente a gente já provou. Além disso, essas tribos que dominaram ali depois de Roma não foram 10, foram muito mais do que 10. Tá? Você lembra da ideia ali da besta com os 10 chifres, não sei o que seriam essas 10 tribos? Pois é. O problema é que não eram 10 tribos. Eu nem falei sobre isso, tá? Ainda tem mais essa questão. Talvez eu coloque num outro livro, não sei, eu faço algum vídeo sobre isso, mas não eram 10 tribos, tá? Eram quase, se eu não me engano, eram 20 ou até mais do que 20 tribos nessa época aí. Então não funciona, tá errado isso daí. Bom, continuar. 7. Não há no livro de Gênesis nenhum texto que diga que alguma pessoa tenha guardado o sábado naquele período. 8. O substantivo sábado, dia de sábado, não existe em nenhum lugar no livro de Gênesis. 9. Não há qualquer menção bíblica de guarda do sábado por qualquer pessoa antes da queda do maná em Êxodo 16:23. 10. Os 10 mandamentos são as palavras da velha aliança, ou seja, o núcleo, a parte principal da antiga aliança. 11. O livro da lei foi uma expansão mais detalhada do resumo dado nos 10 mandamentos, onde tinha, o livro da lei continha as 603 leis da Torá e, aliado ali aos 10 mandamentos, configuravam ali 613 leis da Torá. 12. As partes da antiga aliança foram Deus e o povo de Israel somente. 13. O sábado era o sinal contínuo da antiga aliança. 14. O sábado era uma sombra que apontava para a vinda de Cristo. 15. O sábado também servia como lembrança do 7º dia da criação, como forma de descanso semanal para o povo de Israel, que se lembrava do descanso de um tempo em que tudo era perfeito e harmonioso entre Deus e o homem. 16. O sábado também servia como lembrança de que Deus havia libertado o povo de Israel do jugo da escravidão no Egito. 17. Os termos dados para o povo de Israel na antiga aliança não foram dados a Abraão.
18. O sábado, além de ser uma sombra de Cristo, também fazia parte das leis cerimoniais ou ritualísticas que apontavam para o maior dos sábados, o jubileu. 19. Todas as leis com relação ao sábado eram bem específicas e claras e deviam ser guardadas pelos israelitas, toda a sua família, animais estrangeiros que estivessem dentro de suas portas. 20. As penas para aqueles que quebrassem o sábado eram extremamente rígidas e incluíam morte ou desligamento total da comunidade de Israel. 21. A guarda do sábado só vinha com obrigação depois de realizada a circuncisão. Anota esse negócio aí. 22. O sábado está inexoravelmente ligado a todas as 613 leis da Torá. Não tem como desligar uma coisa da outra, tá? 23. O Novo Testamento inclui dentro de seu conceito da Antiga Aliança tanto os 10 mandamentos quanto o livro da lei, outras 603 leis da Torá. Não existe como desconectar uma coisa da outra. 24. A Nova Aliança é muito melhor que a Antiga, pois segundo o livro de Hebreus, a Velha Aliança ela é obsoleta. 25. No período de transição entre uma aliança e outra, Jesus elevou o nível dos princípios morais que existiam na Velha Aliança e, ao mesmo tempo, diminuiu as sombras do antigo concerto que estavam prestes a desaparecer, junto com todas as suas regras, quando ele morresse na cruz e cumprisse tudo o que foi dito a respeito dele nas profecias. 26. Os princípios morais que se encontravam nas leis da Antiga Aliança, que haviam sido dadas somente a Israel, foram expandidos por Jesus em seu nível moral e agora também territorialmente para todas as nações da terra. 27. De acordo com as ações que Jesus tomou em relação ao sábado, ele o considerava como uma sombra e uma lei ritualística e não como uma lei moral. 28. Ao constantemente quebrantar o sábado, Jesus estava tirando o foco do legalismo da Antiga Aliança e colocando o foco nele mesmo, que era de fato o cumprimento de todas essas leis. 29. Não existe nenhum local no livro de Atos qualquer alusão a reuniões de cristãos sendo feitas nos dias de sábado. Todas as reuniões feitas nos dias de sábado relatadas naquele livro foram realizadas entre judeus em sinagogas nas quais Paulo apenas comparecia para debater com os judeus a respeito de Jesus. Esse argumento é ridículo, né, da Igreja Adventista. Tem vários que são ridículos, na verdade. 30. A lei foi dada 430 anos depois de Abraão e encontrou seu fim em Cristo. 31. Os cristãos estão livres da letra da lei e vivem em novidade de espírito. 32. Cristãos que tentam se casar com Jesus, que representa a graça, e com Moisés, que representa a lei, ao mesmo tempo, estão cometendo um adultério espiritual. 33. Os dias de sábado de Colossenses 2,16 se referem claramente ao sábado semanal, pois é elencado após o sábado anual e mensal, sendo que todos eles eram apenas sombras que apontavam para Cristo. 34. Os dias mesianos de Gálatas 4:10 se referem também aos sábados, semanal, mensal e anual, que eram sombras de Cristo. 35. Romanos 14:5 da mesma forma se refere à guarda do sábado, contudo dentro de um contexto de uma carta que foi escrita para a igreja mista. A igreja de Roma era uma igreja mista, feita por judeus cristãos e gentios. Por isso Paulo teve mais tato ao exortá-los quanto à guarda desse dia, até porque tal guarda era feita mais como um costume cultural nessa igreja do que como um ponto de salvação. 36. Nenhuma carta de Paulo admoesta qualquer igreja em favor da guarda do sábado e tampouco lista a quebra de guarda do sábado como pecado. Pelo contrário, ele repreende aqueles que estavam se deixando colocar novamente debaixo desse tipo de lei ali da Antiga Aliança. 37. O sábado não é o selo de Deus em nenhum lugar da Bíblia. O Novo Testamento, o selo de Deus no cristão, é o Espírito Santo que vive em todo aquele que crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador. 38. O Concílio de Jerusalém determinou, através de uma direção do Espírito Santo, que os únicos costumes judaicos que deveriam ser mantidos pelos gentios seriam a abstinência das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Atos 15, 28 e 29. Encerrando qualquer discussão a respeito do tema, inclusive da possível necessidade da guarda do sábado semanal. 39. Na nova aliança, o direcionamento do Espírito Santo e os princípios morais da antiga aliança preenchem o lugar das leis da Torá, guiando agora o ser humano em suas atitudes, pensamentos e intenções do coração e ações diárias. 40. Para terminar, a justiça do novo concerto está muito acima da justiça da velha aliança.
que era baseada no cumprimento de regras, enquanto a nova aliança se baseia na justificação pela fé somente. É isso, gente.